Imagine por um momento que você está caminhando por uma estrada escura, cercado por perigos invisíveis. O medo toma conta do seu coração, a ansiedade aperta o peito e você sente que está completamente sozinho diante das tempestades da vida. Agora imagine que, de repente, uma luz poderosa se acende ao seu redor, criando um escudo invisível que nenhuma força do mal pode atravessar. Essa não é fantasia. Essa é a promessa real que Deus fez há mais de 3.000 anos, no Salmo 91. Mas aqui está a pergunta que pode mudar sua perspectiva. Se Deus prometeu que 1.000 cairão ao teu lado, mas tu não serás atingido, por que tantas pessoas ainda vivem com medo? Para entendermos o verdadeiro poder do Salmo 91, precisamos voltar a 3.400 anos, ao coração do deserto do Sinai. Ali, um homem chamado Moisés estava prestes a viver uma das experiências mais extraordinárias da história da humanidade. Moisés era o líder que Deus havia escolhido para libertar 2 milhões de israelitas da escravidão no Egito. Mas naquele momento específico no deserto, ele estava diante de algo ainda mais impressionante. A construção do tabernáculo havia sido concluída. Segundo os escritos rabínicos do Midrash, foi exatamente nesse dia histórico que Moisés compôs as palavras do Salmo 91. Imagine a cena. Moisés se aproxima da tenda sagrada construída segundo as instruções precisas que Deus lhe havia dado no Monte Sinai. E agora, pela primeira vez, a presença manifesta de Deus iria habitar entre os homens de forma tangível e visível. Quando Moisés entrou no tabernáculo, algo extraordinário aconteceu. Uma nuvem divina desceu e o envolveu completamente. Não era uma nuvem comum, mas a própria manifestação da glória de Deus. Naquele momento, Moisés experimentou uma proteção e intimidade com o Altíssimo que transcendia qualquer experiência humana normal. Moisés também compôs partes deste salmo durante sua ascensão ao Monte Sinai para receber os 10 mandamentos. Naquelas alturas impossíveis, cercado por uma atmosfera que deveria ser mortal, ele recitou essas palavras como proteção contra os anjos da destruição. Foi nesse contexto de perigo extremo e proximidade divina que nasceram as palavras que hoje conhecemos como o Salmo da Proteção. A partir dessa experiência transformadora, Moisés descobriu 3 verdades que mudam tudo sobre proteção divina. A dimensão da fé. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Essas palavras não descrevem um lugar físico, mas uma posição espiritual. Moisés havia descoberto que existe um esconderijo invisível, um refúgio secreto disponível para qualquer pessoa que escolha fazer de Deus sua morada. A palavra habitar no texto original hebraico implica muito mais que uma visita ocasional. Ela fala de estabelecer residência permanente, fazer daquele lugar seu endereço oficial. A proteção divina não é algo que experimentamos apenas em crises. É o resultado de uma decisão consciente de viver continuamente na presença do Altíssimo. Quando você faz dessa intimidade com Deus seu estilo de vida normal, algo sobrenatural acontece. Você passa a descansar à sombra do Onipotente. É como se Deus estendesse suas asas sobre você, criando uma zona de proteção que nenhuma força maligna pode penetrar. A realidade da proteção. Moisés não parou na teoria. Ele descreveu manifestações práticas. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. O laço do passarinheiro representa armadilhas ocultas que o inimigo prepara, situações que parecem inofensivas, mas foram estrategicamente planejadas para nos derrubar. A peste perniciosa fala de doenças e calamidades que podem devastar comunidades inteiras. Moisés declarava que existe proteção divina disponível até mesmo contra esses perigos invisíveis. A imagem de Deus cobrindo-nos com suas penas é uma das mais poderosas da Escritura. É a figura de uma águia-mãe
protegendo seus filhotes, criando um escudo impenetrável. Mas no caso de Deus, estamos falando do poder do Criador do universo, direcionado especificamente para nossa segurança. A manifestação da caridade e graça. O que torna o Salmo 91 extraordinário é que essa proteção não é reservada para pessoas especiais. É uma promessa universal. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Observe a abrangência. Proteção 24 horas por dia. A caridade de Deus se manifesta no fato de que Ele não faz distinção entre pessoas. Sua proteção está disponível para todos. Mas o versículo mais impressionante é: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mesmo em cenários de calamidade em massa, a graça de Deus opera sobrenaturalmente para preservar aqueles que fizeram dele seu refúgio. É pura graça, favor imerecido. Mas se essas promessas são reais, por que tantas pessoas ainda vivem aterrorizadas? Por que cristãos sinceros são dominados pela ansiedade e insegurança? A resposta está na diferença entre conhecer sobre proteção divina e realmente habitá-la. Na segunda parte, você descobrirá o segredo que transforma essas promessas de esperança distante em realidade diária. Não perca, porque pode ser exatamente o que você precisa para nunca mais viver com medo. Se esta mensagem está tocando seu coração, faça 3 coisas. Primeiro, se inscreva neste canal e ative as notificações para mais conteúdo transformador. Segundo, deixe um like para que mais pessoas descubram essas verdades. Terceiro, nos conte nos comentários. Qual situação em sua vida você gostaria de ver a proteção do Salmo 91 se manifestar? Você não está sozinho nesta jornada. Deus tem um plano de proteção específico para a sua vida. Bem-vindos de volta. Se você chegou até aqui, é porque está interessado em descobrir como transformar as promessas do Salmo 91 em realidade prática. E tenho uma notícia extraordinária. Existe sim um segredo que ativa essas promessas sobrenaturais. Muitas pessoas conhecem o Salmo 91 de cor, mas ainda vivem aterrorizadas. A diferença está entre conhecimento intelectual e experiência espiritual real. Moisés não apenas escreveu sobre proteção divina, ele a experimentou de forma tangível. A diferença entre ele e muitos de nós hoje está em uma palavra revolucionária: habitação. Moisés havia descoberto o segredo de fazer da intimidade com Deus não um evento especial, mas um estilo de vida normal. Quando Moisés foi envolvido pela nuvem da glória de Deus no tabernáculo, ele não estava apenas visitando a presença de Deus, estava aprendendo a habitar nela. A palavra hebraica yashab não se refere a visitas ocasionais, mas a alguém que estabeleceu residência permanente. Imagine a diferença entre um turista que visita uma cidade por alguns dias e alguém que se muda definitivamente para lá. O turista pode ter experiências interessantes, mas nunca terá a segurança e os privilégios de quem realmente mora ali. Essa é exatamente a diferença entre aqueles que apenas visitam Deus em crises e aqueles que escolhem habitar continuamente em sua presença. Foi nesse contexto de habitação permanente que Moisés recebeu uma das revelações mais impressionantes. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei, e o glorificarei. Observe, essas não são palavras de Moisés, são as palavras do próprio Deus. É como se o Altíssimo revelasse seus pensamentos íntimos sobre aqueles que habitam em sua presença. Deus fala sobre amor apaixonado. A palavra hebraica kashak descreve paixão intensa, amor que se agarra profundamente. Quando você habita na presença de Deus, algo sobrenatural acontece no coração dele.
você se torna objeto de sua paixão divina. Ele promete livramento ativo, posição elevada, comunicação direta, companhia na adversidade e glorificação final. Mas aqui está o mais emocionante. Essas promessas não eram exclusivas para Moisés. Estão disponíveis para qualquer pessoa que faça a mesma escolha. Como isso funciona na prática? A chave está em 3 decisões conscientes e diárias. Primeira decisão: reconhecimento da dependência. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Observe que Moisés não apenas pensou isso, ele disse: há poder sobrenatural na confissão verbal da nossa dependência de Deus. Quando você declara em voz alta que Deus é seu refúgio, está ativando uma realidade espiritual que transcende circunstâncias físicas. Segunda decisão: confiança ativa. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. O medo é a antítese da fé. Quando você escolhe conscientemente não temer, mesmo diante de circunstâncias ameaçadoras, está exercitando um músculo espiritual que se fortalece com o uso. Cada vez que escolhe confiar em vez de se preocupar, constrói uma fortaleza de fé ao seu redor. Terceira decisão: gratidão antecipada. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Quando você agradece a Deus pela proteção, antes mesmo de vê-la manifestada, demonstra uma fé que move o coração de Deus. A gratidão antecipada é uma das formas mais poderosas de oração. Quando você acorda pela manhã, pode conscientemente entrar nesse esconderijo espiritual. Quando enfrenta dificuldades no trabalho, pode instantaneamente acessar essa sombra do Onipotente. A proteção do Salmo 91 é um presente da graça disponível no momento em que você escolhe fazer de Deus sua habitação permanente. Isso funciona mesmo? É uma pergunta legítima. A resposta está na própria natureza de Deus. Ele não é homem para mentir. Quando Deus faz uma promessa, sua reputação está em jogo. Ao longo da história, milhões testificaram da realidade dessas promessas. Durante a Segunda Guerra Mundial, soldados carregavam cópias do Salmo 91. Durante epidemias, famílias foram preservadas através dessas orações. Em crises econômicas, pessoas que fizeram de Deus seu refúgio experimentaram provisão sobrenatural. Mas mesmo quando circunstâncias não mudam como esperamos, algo mais profundo acontece. Nossa perspectiva é transformada. Quando você realmente habita na presença de Deus, desenvolve uma paz que transcende o entendimento, uma confiança inabalável e uma esperança indestrutível. Qual é a mensagem central? Primeiro, você não foi criado para viver com medo. Segundo, a proteção divina é baseada em relacionamento, não merecimento. Terceiro, as promessas de Deus são tão relevantes hoje quanto há 3.400 anos. Não deixe esta mensagem ser apenas mais um vídeo. Permita que seja o ponto de virada em sua jornada espiritual. Faça do Salmo 91 não apenas um texto que você conhece, mas uma realidade que você vive. Comece hoje a praticar a habitação na presença de Deus. Quando acordar amanhã, antes de verificar o telefone, passe alguns minutos conscientemente entrando nesse esconderijo espiritual. Declare que Deus é seu refúgio e fortaleza. As promessas do Salmo 91 são realidades espirituais vivas, esperando para se manifestar em sua vida. A única pergunta é: você está pronto para habitá-las? No esconderijo do Altíssimo, você nunca está sozinho, desprotegido ou sem esperança. Amém.